Bom, então hoje nós estamos aqui para dar seguimento ao estudo do livro do Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo, né? Nessa série que eu chamo de Leia Comigo, Bert Hellinger. Ontem, então, nós lemos o capítulo, a introdução e o capítulo número 1, e ele tá lá no meu canal do YouTube, tá? Completo. Então, a gente passou por todo o capítulo, vendo alguns dos conceitos, como vínculo, a relação entre pais, filhos, a relação entre esposas, primeiro casamento, segundo, que o Bert Hellinger já vai dando uma prévia nesse primeiro capítulo, o que é importante na relação do casal, né, para que dê certo. Aí ele fala do vínculo, a grandeza da sexualidade, os emaranhamentos, a troca, né, que a gente também comentou da troca positiva e da troca negativa, de manter o equilíbrio nessas duas trocas. E agora, no capítulo 2, então, tem o título O Trabalho Terapêutico de Bert Hellinger, numa oficina de 3 dias com 15 casais, tá? Então, o capítulo que segue, ele documenta uma oficina na Alemanha e uma na Áustria, com 15 casais entre 27 e 56 anos. 7 eram casados, tá? 4 viviam juntos e um casal não vivia junto. 2 casais viviam numa situação de separação e um casal estava prestes a se casar. 7 casais tinham filhos em comum, 4 homens tinham filhos de relações anteriores. Esses filhos viviam com as mães. Uma mulher tinha um filho de um parceiro anterior que vivia com ela. E seu novo parceiro. Um casal não podia ter filhos porque o parceiro era estéril. Um casal não conseguia ter filhos apesar dos exames médicos indicarem a possibilidade de gravidez. Então, nessas dinâmicas entre os casais, o Bert vai aconselhando eles e trocando ideia com eles, né? E fazendo as constelações, então, e trazendo isso no livro que eu estou apresentando aqui, nessa segunda live. Então, o primeiro título que a gente vai considerar ali é o relacionamento de casal é uma época culminante na vida. Então diz assim, ó: a vida se realiza quando transpomos limiares. Já desde pequenos, vamos avançando no nosso crescimento pessoal. Saímos do colo da mãe para caminharmos. Saímos da infância para a adolescência, onde vamos deixar a convivência com os pais para nos abrirmos a amizades, conquistas, namoro, sexualidade, paixão. Então, o relacionamento, o casamento, seria transpor esses limiares do próprio crescimento nosso, né? O casamento seria, ou a união com outro parceiro, seria um ponto culminante da vida, onde você passou todas aquelas etapas até chegar no relacionamento. Então, o relacionamento de casal é a vida em sua plena realização. Então, por que o Bert Hellinger sempre fala no casal, né? Porque todo o seu trabalho dele é direcionado na família, tá? Ele fala com um olhar sempre para a família, porque é a família do homem e da mulher que constitui esses vínculos, que constitui que nasce o filho, que leva os sistemas à frente, tá? Então, o olhar dele sempre é para o relacionamento de casal, tá? E as dinâmicas da família, a vida flui dentro de um relacionamento, né? Tudo é vivo ali. Quando tu tá num relacionamento com outra pessoa, o que vai interferir ali são as dinâmicas que ocorrem naquela relação, né? Então, aqui neste livro, o olhar de Bert Hellinger vai sempre para os casais. As dinâmicas apresentadas são sempre entre duas pessoas que decidiram se relacionar. Por isso, as afirmações dele é sempre no contexto do livro, que é o relacionamento de casal. E isso, assim, eu estou destacando aqui no começo porque às vezes ele faz afirmações olhando para esse contexto aí do homem e da mulher. E muitas vezes as pessoas vão lá e recortam um trechinho assim e já começam a julgar ou criticar aquela frase que ele falou, mas não levando em consideração que aquele trecho, de repente, é só para o homem e para a mulher, porque o Bert Hellinger vai sempre para esse olhar do sistema familiar que vai continuar a vida adiante, né? Que vai levar a vida adiante. E por mais que hoje as relações sejam múltiplas e diferentes, a vida, ela vai se constituir, a concepção vai ocorrer sempre que encontrar o feminino e o masculino, né?
Então, por isso que às vezes algumas coisas deles são vistas como assim taxativo em algumas situações, mas tem que ter cuidado para se analisar o contexto inteiro. Então, o livro, se a gente vai pegar o livro, ele assim, a primeira parte, ele começa, ele é composto por dias que o Bert ele atendeu esses casais. Então, por exemplo, o primeiro ele começa com um casal e às vezes ele vai terminar lá no segundo e no terceiro capítulo. Eu peguei e juntei essas dinâmicas tudo num só dia, num só momento pra gente ler junto. Então, por exemplo, assim, ó, o primeiro casal que o Bert traz é a Olger e Elke, tá? Então, as dinâmicas deles estão em várias páginas, tipo 28, 29, 110, 136, 137. E a gente vai seguindo até que ocorra os 3 dias que ele trabalhou com essas pessoas. Então, na página 28 e 168, já traz desse casal o movimento interrompido em direção à mãe, que muito se fala na constelação familiar. E esse movimento interrompido em direção à mãe, ele acontece lá na infância. Então, eu já vou ler aqui pra gente ir analisando junto, tá? Então, diz assim, ó, traumas da infância refletem-se na relação do casal. Meu anseio, daí o Olger, que é o homem que ele atendeu, né, diz assim, ó, meu anseio é trazer a vida cotidiana, a atmosfera na qual conheci a minha esposa. No entanto, isso não está dando certo. Esse seria meu anseio. Olger está com lágrimas nos olhos. Daí o Bert Hellinger fala, gostaria de trabalhar com você imediatamente. Você está muito comovido. Olger assente com a cabeça. E o Bert Hellinger diz, é o movimento de uma criança. O que aconteceu com a sua mãe? Porque ali ele já percebeu que quando o Olger, que era o cliente dele, falava, ele já percebeu que ele estava indo para uma emoção da infância, né? Uma emoção da criança. E às vezes a gente pode perceber, se a gente tem um olhar bem atento, que a pessoa, quando entra nessas emoções primárias que a gente diz, ela age e tem atitudes como se fosse de uma criança. Então o choro dele era muito compulsivo para o momento, e o Bert Hellinger já sacou ali que ele estava no movimento de uma criança, né? Daí ele diz assim, ó, vem-me à mente uma determinada situação. Estive internado no hospital quando tinha 2 anos e meio e me tiraram o apêndice. A minha mãe simplesmente não estava lá. Daí o Bert Hellinger diz, sim, exatamente, esse é o sentimento. É a experiência antiga que está sendo agora repetida no relacionamento. Com isso, a mulher se sobrecarrega. Precisamos solucionar isso no nível que pertence. Faremos isso mais tarde. Assim, a sua alma ficará mais livre e poderá dedicar-se à sua mulher de outra forma. Assim, a sua mulher também poderá ficar aliviada. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele estava projetando aquela falta lá daquele momento, né, que ele chama de movimento interrompido, no relacionamento com a esposa dele, querendo que a esposa suprisse aquele momento que ficou lá, que a mãe não estava presente. E uma vez que esse movimento interrompido acontece, a criança leva isso por toda a vida. Ela nunca mais se entrega para a mãe, assim, ela sempre se retrai, e mesmo que ela aceite colo e vá junto com a mãe, ela sempre tem aquela retração e aquele medo do momento que ela ficou sozinha, né? E aí, então, na página 168, ele vai continuar, que é um outro dia, ele vai continuar essa dinâmica com o Olger, porque ele disse que ele gostaria de ver isso, né? Então ele diz assim, ó, seguimos a rodada. Daí o Olger diz assim, ontem à noite o que você disse continuou dando voltas na minha cabeça, que sou uma criança frente à minha mulher e que a sobrecarrego com isso. À noite eu e a minha mulher fomos juntos para a cama. Então Elke tornou a sair do quarto e disse, vou fumar um cigarro. Levou consigo um livro de Albert Schweitzer. Fiquei na cama e continuei lendo. Depois de algum tempo, pensei, por que ela não volta? Então fui olhar e encontrei lendo sem cigarro. Elke disse-me, já vou. Depois de outros 20 minutos, pensei, onde está ela agora? Saí outra vez e ela continuava no mesmo lugar. Eu disse, o que está acontecendo? Nós queremos estar juntos nesta oficina. Perguntas e pensamentos surgiram na minha mente, como, na verdade, por que não está comigo? Prefere então esse livro, ou esse homem, ou o autor desse livro, em vez de preocupar-se comigo? Aí pensei, o que fazia a minha mãe?
A minha mãe dançava, escrevia, se autorrealizava e nisso se esquecia de mim, seu filho. Ontem à noite ficou claro para mim que tudo isso estava relacionado. Então eu sentei e escrevi como louco por umas 5 ou 6 páginas. E eu as tenho aqui agora. Escrevi muito, muito. Daí o Bert Haley diz: quero dizer algo sobre o segredo do relacionamento de casal. Quando um casal se apaixona, então ambos pensam: finalmente encontrei a mãe que sempre desejei. Então isso é um das dinâmicas que tem logo no início, quando o homem e a mulher se conhecem, ou quando um casal, né, duas pessoas vão se relacionar. Ele projeta no outro a mãe e as coisas que faltaram lá na infância naquela mãe. Às vezes pode projetar o pai e o relacionamento com o pai, mas a mãe, mesmo que seja a mulher no homem ou o homem na mulher, isso pode acontecer, de ela estar projetando que aquele relacionamento, aquela pessoa vai suprir as carências da infância. Então, por isso que ele usa essa coisa aqui: finalmente encontrei mamãe. E isso é uma das questões que mais atrapalha o relacionamento, porque depois, com o tempo, essas máscaras, essas projeções, elas vão caindo e você vai dando de cara com a pessoa que tá ali mesmo na frente, né? E muitos relacionamentos não vão adiante porque acabam essas projeções desse primeiro momento da paixão aí e começa a ver a outra pessoa na realidade, porque ninguém vai ficar o tempo inteiro suprindo as necessidades, as carências do outro, né? Depois de algum tempo, essa ideia se revela como sendo engano. Então, ambos são obrigados pela desilusão a ver o outro assim como ele é, como um indivíduo. Ainda há algo que é importante num relacionamento. O relacionamento de casal é um processo de morte. Então, morte do que aqui nesse contexto, né? Morte das expectativas, que o outro vai suprir tudo aquilo que está faltando em mim, né? Então, e com o tempo seu relacionamento vai se prolongando, essas expectativas elas vão morrendo. É uma constante despedida, até que no fim se está só, mas devido a isso mais rico. Nesse desprender-se interiormente, e entretanto continuar ali, a grandeza, né? Porque você vai se trabalhando então no relacionamento de casal. O relacionamento de casal é uma das coisas que mais despertam desafios, né? Mais despertam a evolução de uma ou de outra pessoa, porque tá sempre ali com aquelas coisas para se resolver e sempre afloram coisas. Então, por isso que ele diz: nesse desprender-se interiormente, e, entretanto, continuar ali a grandeza. Você continuar do lado da outra pessoa, mesmo que começa a perceber todos os desafios, o que a pessoa realmente é uma grandeza, né? Tá, daí depois a gente tem na página 36 e 37. E se a gente pensar nesse movimento interrompido em direção à mãe, que foi falado aqui nessa página, ontem eu falei que a gente vai para um relacionamento de casal sempre com uma bagagem. E a gente leva no mínimo 3 sacolas, né? Que a primeira é das idealizações e projeções, então que seria essa dinâmica aqui. A segunda sacola é do relacionamento que a gente teve como base no relacionamento dos pais, então o modelo dos relacionamentos dos pais vai junto com a gente. E a terceira sacola é das dores do passado, que a gente viveu no passado com outros relacionamentos, com outros parceiros e não foi bem fechado esse ciclo, ele vai interferir no relacionamento atual. Então essa segunda parte aqui do Auger e da Elke é o filho que nasceu morto, que está na página 136 e 137. E aqui ele traz uma visão também como essa dinâmica também interfere, ó. Dar um lugar no coração ao filho que nasceu morto. Daí o Auger diz assim, ó: fiquei muito comovido porque também temos uma criança que nasceu morta. Então teve ali uma constelação e apareceu esse assunto aí que esse casal que constelou anteriormente, que eu pulei, né? Ele tinha um filho que não nasceu ali. Então agora sempre lidei com essa questão com muita distância, pensava que isso não me afetava em absoluto. Agora percebi que não era verdade. Sim, com certeza. E o que você vai fazer agora? Pergunta Bert Hellinger. Não sei o que devo fazer. Daí Bert diz: olhe agora para essa criança morta. Você a viu naquele tempo? Sim. Então diga para essa criança: eu aceito como minha. E daí ele repete, né? Eu aceito como minha. E eu a coloco no meu coração, como seu pai. E Bert Hellinger diz:
Como pensa que a criança se sente agora? Daí o Auger diz, é uma menininha. E para os outros casais, Bert Helling fala, agora ele tem sentimentos paternais pela criança, isso é bom. Então, porque aqui tem aquela lei de todos pertencem, né? Na constelação familiar e no pensamento sistêmico do Bert Helling, todas as pessoas que pertencem, não embora se foi uma gestação de poucos dias, se foi um bebê que nasceu morto, como nesse caso aqui, tudo faz parte daquele sistema familiar, tá? Então, essa criança que ele, no momento, tratou com uma certa distância, ali naquele momento ele percebeu que ele era o pai de uma menina. Então, ele deu... As frases, elas são... Por isso que na constelação se usa muito frase. A frase, ela é para mudar a imagem interna que a gente tem daquela situação. De repente, internamente, para ele, aquilo ainda estava sofrendo e trazendo dor, né? No momento que ele olha e integra essa situação, a imagem interna dele daquela situação muda e, consecutivamente, por ressonância no campo, né, da pessoa, vai mudando outras coisas. Então, isso foi ali. Deixa eu ver aqui que mais. A mulher de Auger também sorri e começa então a chorar. Percebo também que, daí ele diz, não, você não precisa dizer mais nada, deixa assim. Vou deixar você em paz. Você está agora junto com eles. Abrace sua mulher. Imaginem que a criança descansa entre vocês. Ela está acolhida e aceita pelos pais. Então aqui ele corta o assunto porque o Bert Helling ele traz muito assim que a constelação e o que se movimenta às vezes quando a gente está num campo desses, ele é como se fosse uma pintura, assim. O artista quando ele está pintando o quadro ele sabe exatamente onde ele tem que parar. E na constelação é assim também, a gente sabe exatamente até onde a gente pode ir, porque se passar daquilo ou você tá querendo arrumar coisa demais que não precisa, tem um momento certo ali que tu sabe um momento de fechar, para não ir além do que precisa, né? Então, e aí ele traz um texto que eu acho muito legal aqui, depois dessa dinâmica aí, que ele diz assim, ó, concordando com a morte. Na alma existe uma profunda concordância com a morte e com a origem da qual provém a vida e na qual ela volta a emergir. Existe um movimento interior que arrasta o ser humano de volta à origem, né? E é um movimento bem suave e é preciso respeitá-lo. Entretanto, existem pessoas que se opõem, através do seu eu, a esse movimento. Dizem, quero viver 120 anos. Por exemplo, e com 80 anos ainda estão fazendo Cooper, né? Que estão fazendo corridas lá. Obstinado para alongar o tempo de vida. Começa a se desesperar, fazer exercício físico, se desgastando, né? Com isso, ridicularizam-se perante a sua própria alma. Essa alma não quer nada disso. A alma quer voltar à origem, a seu tempo, porque então tudo tem o seu tempo, né? Quem assume a sua idade com dignidade e segue o movimento, volta a emergir com suavidade quando chega a sua hora. É como uma plenitude. Então, outros querem voltar à origem cedo demais. Isso também é uma traição à alma. A alma quer o completo espaço de tempo que lhe foi concedido. Alguns têm um tempo breve, como uma criança que nasceu morta. Então, isso aqui ele traz esse texto no contexto ali daquela criança, né? Que nasceu, mas não ficou na vida. Porque também esse contexto faz parte das dinâmicas que é daquele ciclo ali, né? De movimento veio para aquele breve período e a alma foi embora de novo. Eu acho bem bonito e bem profundo esse texto aqui, bem... Tá, daí depois na página 168, na 169, nós temos a terceira dinâmica desse casal aqui. Mas daí eu vou falar da 29, deixa eu ver, 29, que é da Elke daí, que é a da esposa, né? Na página 29 tem uma dinâmica com ela, bem interessante também de se observar aqui. Diz assim, ó, poder se entregar-se totalmente. Para mim seria uma boa solução se eu pudesse entregar-me totalmente, se não me reprimisse mais. E daí o Bert pergunta para ela, você sabe como a gente se entrega totalmente? A gente olha o parceiro nos olhos.
Olhando nos olhos funciona. Olhe nos olhos do seu marido até enxergar. Então ele aconselha quando os casais eles estão com essa separação ou porque cada um pegou um movimento e está se afastando do outro. Até uma dinâmica que a gente usa quando a gente trabalha com casais, bota os dois por um tempo, assim, um olhando para o outro diretamente nos olhos, para que a alma desses dois casais se vejam novamente e eles possam de novo reacender aquele movimento que eles tiveram de ficar juntos lá no início, né? Então é uma boa dinâmica, assim, olhar no olho do parceiro, assim, quando a gente está se afastando muito por motivos da vida, por coisas que acontecem, né? Então é o que volta a separar Olga e olha para ele. Daí o Bert Hellinger diz: não, você não está vendo, seu olhar está ausente. Porque ele percebeu que ela estava olhando para frente, mas estava olhando para trás dele, tipo olhando lá para o horizonte, né? Mais adiante. Então, daí é como se Elke estivesse olhando atrás de Olga. Daí passa um tempo, daí diz assim: está bem, isso basta. Fiz um primeiro teste. Você vê outra coisa, não sei o que é que você está vendo. Se pudéssemos solucionar o problema lá onde você está olhando realmente, então poderá dedicar-se a seu marido livremente e olhar nos olhos. Então ele traz esse texto para fazer ela pensar um pouquinho o que está acontecendo lá atrás, que a alma dela não consegue enxergar o marido que está ali na frente, mas está olhando adiante, né? E daí quando ele diz isso, por isso que algumas falas, elas já movimentam a alma, como a gente diz, ela já movimenta o sentimento da pessoa, não precisa às vezes a pessoa constelar. E então ele fala isso e alguma coisa já se movimenta ali para ela solta um belo suspiro e aí ela consegue vir esse outro olhar e olhar para ele. Daí o Bert ele diz: agora vem o outro olhar. É esse olhar, assim é que você deve olhar nos olhos. Também uma dinâmica bem interessante aqui entre os dois. E aí na página 110, ela tem outra dinâmica desse casal, que é a tensão entre o filho e o companheiro. Essa também separei aqui porque eu acho ela bem interessante. Então diz assim, ó: no campo de tensão entre o filho e o companheiro. É o que diz: temos um filho em comum e para mim é muito difícil dividir-me. Para mim é muito difícil colocar o relacionamento do casal em primeiro lugar. Porque isso é uma das premissas também para o relacionamento de casal continuar dando certo. Aquele casal que tem o filho e ele tem que sempre colocar o relacionamento de casal em primeiro lugar. Primeiro o pai e a mãe. E isso é até benéfico para os filhos, porque quando os filhos percebem que o pai se amam e se dão bem junto, eles ficam tranquilos, né? Porque foi daquele casal ali que eles vieram. Por mais que às vezes alguns filhos tenham uma dinâmica assim mais exigente, mais como que ela diz aqui no próprio filho dela, que é mais difícil de lidar. Por mais que aconteça essa dinâmica, o casal sempre deve preservar aquele momento dos dois estarem juntos, porque em primeiro lugar aquela família se constituiu pelo homem e pela mulher que estava ali se relacionando, né? Depois vem o filho. Então isso aí também vale na lei da hierarquia, que a gente fala muito na constelação, né? Primeiro o relacionamento casal, depois o relacionamento com o filho. Então daí o que ele diz assim, ó: vou lhe dar uma dica pequena. Quando você se dedicar ao filho, dedique-se no filho ao pai dele. Tá? Então, sempre para ela levar, né, quando ela for cuidar do filho, levar essa imagem do pai que tá ali, porque daí com essa dinâmica ele já quer manter a mulher pensando no marido, né, dando um espaço no marido para aquela relação com o filho. Isso aqui também é uma dinâmica pequenininha, mas que a gente vê que acontece bastante em casais que têm filhos, se perde esse envolvimento um com o outro. Tá, daí o segundo, esse aqui foi a dinâmica do primeiro casal que ele atendeu. Então, no segundo casal, a gente tem o Marcos e a Alexandra. E a primeira dinâmica deles acontece na página 29 aqui, ó. É o equilíbrio entre dar e aceitar. Daí a Alexandra diz assim, ó: meu desejo é simplesmente soltar-me para ficar mais feliz. E o Marcos: espero dar um passo no sentido de encontrar um equilíbrio entre mim e a Alexandra. Um equilíbrio entre o dar e o aceitar, e também entre o soltar e reter. Quem dá mais e quem toma mais entre vocês dois? Pergunta Bert Hellinger.
Eu não acho que um dá mais e o outro dá menos, mas que frequentemente o fazemos no momento errado, diz Marcos. Daí Bert Hellinger diz: permaneço na minha pergunta, quem dá mais e quem aceita mais? O que diz você, Alexandra? Daí ele pergunta para ela. Daí ela diz: eu dou mais. O equilíbrio entre dar e receber é condição indispensável para o relacionamento bem-sucedido. Entretanto, deve-se levar em conta considerações que nem todos podem dar tudo e que também nem todos podem receber tudo. Então tem ali que tem uma troca, mas nem sempre o parceiro vai dar na mesma medida daquilo que a gente está desejando, né? Porque ele não tem como dar, nem todos podem dar tudo e nem todos têm como receber tudo. Então tem que sempre ter uma medida em que a gente só possa dar aquilo que o outro pode receber e aquilo que eu tenho para dar também, né? Senão fica um sempre se esforçando ao máximo para atender às questões do relacionamento e o outro mais descansado. Por isso que no começo ele já perguntou quem dá mais e quem dá menos. Cada um está limitado naquilo que pode dar e naquilo que pode receber. Com isso é colocado de antemão um limite ao dar e ao receber. Em um relacionamento bem-sucedido, também é preciso que se dê somente tanto quanto o outro possa receber, e que se deseja receber somente tanto o outro possa dar. Esta é, já de início, uma limitação. Mas o curioso é que se a gente se adapta a isso, mais tarde o dar e o receber ainda podem crescer. Então, no começo vai se adaptando aquilo que o parceiro pode dar e aquilo até onde eu posso dar, e com o tempo se percebe que esse dar e receber ele vai crescendo se o casal está investindo e fluindo naquela relação, né? Para Marcos, ela diz às vezes o que deseja e Marcos pensa um pouco. Sim, acho que sim. Bert, ela o diz concretamente de modo que você possa realizá-lo? Marcos diz sim. Vou lhe dar um exemplo. O que significa um desejo concreto? Alguns parceiros dizem ao outro: gostaria que você me amasse mais. Assim, o outro parceiro não sabe nunca quando isso foi satisfeito, né? Porque só vai lá e diz para a pessoa: eu preciso que você me ame mais. Mas o que é essa medida do amar e como é esse amar para a pessoa que está, né, desejando isso? Então, mas se disser, venha dar um passeio comigo por meia hora. Então, se o outro deixar claro o que está faltando ali, que ela não se sente amada, como às vezes um simples ato de dizer que quer dar um passeio com o outro. Então, neste caso, ele sabe exatamente quando o desejo foi cumprido. É importante dizer concretamente o que se deseja. Se ou não, o outro se sente pressionado por uma expectativa que não pode satisfazer. Então, não dá absolutamente nada, porque isso é demasiado para ele, né? Ele não sabe como vai satisfazer, ou se ele faz de um jeito, não tá bom, não era exatamente como a pessoa queria. E isso acaba bloqueando o fluxo do dar e do receber, né? Que é essa lei também, a lei do equilíbrio e de trocas. Então, não dá absolutamente nada, porque isso é demasiado para ele. A descrição concreta daquilo que se deseja é muito importante para ambos. Mais tarde veremos isso em detalhes. E aí ele segue na descrição aqui dos dois na página 162 e 163. Porque ele volta a falar que o contato entre um casal, ele começa com o olhar. Quando a gente se perde, que nem eu falei antes, no relacionamento ou nas questões da vida e vai se afastando, a melhor maneira de voltar a ter aquela conexão do início do namoro, do início do casamento, é ficar um tempo se olhando atentamente um para o outro, diretamente nos olhos, né? E aí aquilo vai despertando de novo aquele interesse, aqueles primeiros movimentos do início da relação. Então aqui ele volta a falar de novo. O contato começa com um olhar. Para o mesmo casal da Alexandra e do Marcos. Ele diz assim, ó, Alexandra diz: sinto-me excluída. Devo dizer também que a distância em relação ao Marcos está aumentando. Pois então, fite-o nos olhos, diz Bert Hellinger. A distância não é tão grande quando a gente o vê assim. Então, quando a gente começa a olhar o outro no olho de novo, percebe que essa distância ela é muito mais nas questões do dia a dia do que as duas almas que estão ali naquele relacionamento.
O contato começa com um olhar e com efeito com um olhar amável, assim como vocês acabaram de fazer, porque ele pediu que os dois ficassem um breve momento se olhando. Começo a ver a vida como uma dádiva, não uma carga, diz Alexandra. Daí o Bert Helling diz, se você mantiver os olhos abertos, continuará sendo uma dádiva. Pela primeira vez sou grata a meu pai. Daí aqui vai começar uma dinâmica da constelação, que eu não vou ler, que ele traz a questão do pai, que ela diz que o pai faltava para ela. Daí o Bert Helling diz, o pai nunca pode faltar, sabe por quê? Porque você é seu pai. Cada criança tem sempre os pais consigo. É uma bela ideia, não é verdade? Daí ela diz, sim. Mas houve algo na infância quando você sentiu falta do seu pai? Sim, e gostaria de colocá-lo, que daí é que vai abrir a constelação e vai ver as dinâmicas. Mas depois eu vou trazer uma outra constelação mais importante do que essa aqui. Daí, esse foi o segundo casal. Daí no terceiro casal, então esse livro daqui para diante, tirando a introdução e o primeiro capítulo, é tudo essas dinâmicas, ó, até a gente pode ver que ele vai falando e ali vai colocando aqui, ele vai demonstrando como foi feita a constelação. É tudo essas dinâmicas desses 15 casais que ele foi atendendo ao longo dessas oficinas. Então, o terceiro casal é na página 30, 40 e 48, que é o Detlef, o nome do marido, e a Silvia, que é o nome da esposa. Então, na página 30, o parceiro é diferente, mas é o certo. Então, diz assim, ó, quando se quer reeducar o parceiro. E daí o Detlef traz a questão. Gostaria de um relacionamento bem estreito com Silvia. Quero realmente dizer sim a ela e formar uma família. Vocês já são casados? Pergunta Bert. Não. Gostaria que meu parceiro nos apreciasse. Gostaria que eu e meu parceiro nos apreciasse mais, diz Silvia. Que eu possa apreciá-la mais e mais a mim também. Acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. Daí o Bert Hellinger diz assim: gostaria de dizer algo sobre o apreço. Homens e mulheres são diferentes, como vocês já puderam notar. Não só no aspecto físico, como também em todos os outros sentidos. Quando alguém começa um relacionamento, embarca em algo que lhe é estranho, né? Porque a mulher vai embarcar na vida de um homem, que tem todo o seu sistema atrás, todos os seus modos de ver a vida, o seu modo de relacionar, e aquelas 3 sacolas lá que a gente já leva para o relacionamento também, já vem tudo junto ali, né? Então, o homem começa um relacionamento com a mulher e a mulher é enigma para ele. Por outro lado, para a mulher, o homem também é um enigma. Alguns parceiros acreditam que são perfeitos e os outros não. Não é ainda completamente perfeito. Daí aqui eu acho uma partezinha, porque ele diz assim, ó, principalmente as mulheres consideram-se, via de regra, melhor que os homens. Mas os homens são igualmente bons, apenas são diferentes. Daí que ele dá uma tacadinha, né, na mulher que tem a mania, que tá sempre querendo mudar o parceiro, que ele seja de uma maneira diferente para agradar ela. Às vezes ele dá uma leve cutucada assim nessa postura que as mulheres às vezes têm dentro do relacionamento. Então ele continua: o apreço implica reconhecer que o outro tem o mesmo valor, embora seja diferente. Esse é o fundamento do apreço. O parceiro é diferente, mas é certo. Toda tentativa de converter o parceiro em algo que ele não é torná-lo, por assim dizer, mais semelhante a si mesmo. Está fadado ao fracasso e destrói o relacionamento. Porque muitos relacionamentos começam, né, com essa postura. Eu não aceito isso que ele faz, mas quando a gente casar, ele vai mudar. Ele vai começar a ver como que a minha maneira é a certa, e ele vai mudar essas posturas, essas questões dele. E aqui o Bert diz exatamente isso, que não, né? O outro, ele é o certo da maneira dele, ele tem as questões dele daquele jeito. E tentar converter o parceiro, tornar ele mais semelhante com os nossos próprios pontos de vista, é um caminho para o relacionamento não dar certo, né?
Então, daí ele diz, quando se reconhece que o homem também é o certo, ou que a mulher é certa, renuncia-se a algo de si próprio. De repente, a gente se vê confrontando com o fato de que o diferente é igual e válido, a despeito de ser somente diferente. Esse é o fundamento do apreço. Assim como você é, embora seja um homem e eu uma mulher, você é o certo. E do contrário, embora você seja uma mulher e eu um homem, e você seja totalmente diferente de mim, você é certa. Dessa maneira, cada um renuncia a algo de si e faz nascer o apreço. O outro se torna um enriquecimento e um acréscimo. Acrescenta-se algo ao feminino e algo ao masculino. Isso é, então, a unidade maior, né? Então, um relacionamento quando o outro não é apenas suportado, mas ele é aceito e visto do jeito que ele é. Isso seria, então, unidade no casamento. Isso seria, né, como a gente diz, no casamento, o casamento em si é a terceira força, né? Que tem o homem, a mulher e a terceira força. A terceira força seria esses dois, o parceiro, homem e mulher, trabalhar em prol desse casamento, né? E aqui, durante as questões que os casais trazem, ele vai trazendo do ponto de vista sistêmico o que seria uma boa solução, né? E aí, então, ainda desse casal, deixa eu ver o que mais tem. Na página 40 e 41 também tem abortos de relacionamentos anteriores, que isso também são uma da terceira sacola que eu falei para vocês que a gente carrega junto no relacionamento, que é as histórias dos outros relacionamentos. Não dá simplesmente para colocar uma pedra em tudo que se viveu no primeiro, no segundo, no terceiro relacionamento e ir para um novo relacionamento achando que tudo aquilo que aconteceu lá é só esquecer ou só fingir que não existe, que não vai interferir. Não é bem assim. Do ponto de vista sistêmico, quando vai se abrir uma constelação, esses relacionamentos mal acabados, eles vêm à tona e eles se mostram ali nas suas dinâmicas, impedindo o sucesso daquela relação. Então, a página 40 diz assim, ó: alguém quer dizer mais alguma coisa? Daí o Detlef, né, que é o marido, sinto uma ligação com a constelação anterior, porque antes dele já teve uma constelação. Daí houve 4 abortos em meus relacionamentos anteriores. Sinto que ainda há algo que gostaria de libertar. Daí um dia depois, daí que ele falou isso, a Silvia fala: para mim existe um tema que o meu parceiro ainda precisa fechar. Qual? Detlef teve 4 abortos com os companheiros anteriores. Como queremos ter filhos, tenho a seguinte sensação: para mim, filhos são algo absolutamente singular e para eles são coisas corriqueiras. Não quero lhe atribuir isso, mas você já fez, diz Bert. Acaba de fazê-lo. Silvia: não, gostaria simplesmente de conservar esse caráter singular para nós. E o Bert diz: gostaria de dizer uma coisa: filhos são sem dúvida o máximo, mas também algo bem comum, né? Então ele tira essa visão aqui que a Silvia tem, que o filho é algo singular, né? Ele tenta colocar que os filhos, sim, os filhos são o máximo no relacionamento, mas por outro lado também algo muito comum, né? Todo relacionamento, a grande maioria tem o filho. Então, nesse ponto de vista que ele traz aqui. Isso é difícil para mim, diz Silvia. Daí o Bert Helling diz: filhos são singularmente comuns. E ele é bem danadinho porque ele gosta de ficar dando aquelas pontadinhas assim, né, nas pessoas. Como eu falei ontem, às vezes ele usa aquelas afirmações e por muitas vezes umas afirmações que são duras, mas para aquele momento provocar a pessoa que está naquela dinâmica, para que a pessoa mude a sua postura. Aqui, então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo provocar ela para que ela saia dessa postura assim que tipo, o meu marido teve 4 abortos com as esposas anteriores, mas agora comigo esse filho vai ser o especial e o melhor de todos e os únicos. Ele não pode olhar mais para lá. Então por isso que ele fica dando umas agulhadinhas nela, tipo assim: filhos são singularmente comum, porque ela acha que filho é uma coisa, né, que só o filho dela que vai ser extraordinário. Então é nesse contexto, não que ele está desprezando ou desmerecendo os casais que têm filhos, muito pelo contrário, que ele diz que o casal, quando a pessoa é casada,
E quando a pessoa tem filho naquele relacionamento, 1, 2, e quanto mais filho tiver, mais peso na alma, mais peso para as vivências do mundo a pessoa tem, do que aquela pessoa que fica solteira, né, e fica um pouco mais retraída, ou caso não tem filho. Cada sistema tem, dentro do pensamento sistêmico, tem o seu nível de peso. Mas aqui, nesse contexto, ele tá só querendo dar umas cutucadas para que ela saia dessa postura aí de se achar superior às outras mulheres que tiveram um aborto com o marido dela. Daí ele já vai dizer aqui, ó. Silvia sorri e assente com a cabeça, porque ele diz assim, ó, imagine as muitas gerações de mulheres antes de você. Entre elas, você é somente uma entre muitas. Então, ele tá querendo tirar essa postura dela do que ela vai ser a maravilhosa que vai ter o filho agora. Desde ontem, sinto um alívio muito grande, diz Detlef. Posso respirar bem mais livremente. Esse tema da Silvia também me ocupa, porque tenho a sensação de que estão me impondo a algo. Por outro lado, sinto o desejo de despedir-me desses filhos. Daí o Bert Hellinger diz, é impossível despedir-se deles, você precisa incluí-los. Então, ele quer, né, tipo assim, livrar-se logo desses abortos que aconteceram nos relacionamentos anteriores, e o Bert Hellinger diz, não, você precisa incluí-los, olhar para eles, né? Você precisa deixá-los, e daí para Silvia ele diz assim, é impossível despedir-se deles, você precisa incluí-los. Para Silvia, você precisa deixá-los lá onde devem estar. Isso é com seu marido e suas mulheres anteriores. Você não deve se imiscuir-se aí, né? Não deve se intrometer. Você não vai representar essas mulheres e com isso você as rebaixa, de acordo? Porque ele estava querendo dizer que ela está querendo que o marido resolva esses 4 abortos lá do passado, dos outros relacionamentos antes dela. E ele então mostra para ela que não, se ela vai para essa postura que ele tem que resolver, ela tá se julgando maior que as outras mulheres, e na verdade ela é a quarta, né? Ela chega bem depois na hierarquia das constelações familiares, ela é a última a chegar, então ela não pode se intrometer nessas questões dele, do marido. É o marido que vai acertar isso aqui depois em uma constelação, e não é com ela. Então isso que ele tenta deixar ela no lugar dela, fazer ela ir pro lugar dela, né, na posição. E daí então algumas horas depois, Detlef de novo, né, desde a pausa do almoço, diz assim, sinto uma dor do lado esquerdo do peito e no braço esquerdo. Daí Bert Hellinger diz assim, você sabe qual é a minha imagem da sua dor no braço esquerdo? E na sua dor sob o coração? Não. Você precisa colocar o braço esquerdo ao redor de suas companheiras anteriores e dar-lhes um lugar no seu coração, a elas e a todos os filhos abortados. Como se ele dissesse assim, assumo a dor que lhe causei, né? Porque quando foi conversado esse assunto, logo depois que deu o intervalo, ele voltou com essa dor no braço. Então o Bert ligou, porque o corpo na constelação, gente, tanto que os representantes, eles têm que informar sempre pro constelador o que ele está sentindo no corpo. É o corpo que lê as emoções da pessoa. O corpo, ele tem uma inteligência que é considerada inteligência inata. É que a gente não está habituado a ler o nosso corpo e ver o que ele está sentindo, mas muitas vezes ele percebe o que está acontecendo com a gente. Se a gente saísse um pouco mais do mental, né, e a gente ficasse mais presente, o corpo, ele percebe muito antes do que o cérebro. Ele tem uma inteligência que é maior até que o cérebro, e ele percebe muito antes o que está acontecendo de emoção. Então, o constelador, uma das primeiras coisas que o constelador aprende é a ler o corpo, tá? Estar presente, fazer práticas de presença, de aterramento, de meditação, para poder ler as sensações do corpo. E os representantes, quando é uma constelação com representantes, assim, com pessoas, eles informam o que eles têm no corpo. Se sente uma dor aqui, se sente uma dor na perna, se sente tal coisa. A emoção nem tanto é necessária como o corpo e o que ele está sentindo naquele papel ali que o representante tá no lugar daquela pessoa ali, digamos, tá? Então, por isso que o Bert ali logo viu que a dor no braço esquerdo estava sinalizando aquele assunto anterior, que a emoção venha no corpo dele, né? Então, ele diz, você precisa colocar o braço esquerdo ao redor das suas companheiras
e dar um lugar em seu coração a ela e todos os filhos abortados, tá? Então, porque imagina a sequência, né? 4 pessoas, 4 esposas e 4 filhos. Ele traz aqui que com essas 4 mulheres fez aborto com elas, né? E não incluiu esses 4 filhos. Então, o peso que isso é para ele. E a Silvia, como você, sou mulher, né? Então, ele pede para a Silvia também se colocar no lugar dela. Como você, sou mulher. Então, ele diz assim: algum casal que tenha pressa de trabalhar, daí a Silvia, o DTF continua. Sim, do que se trata? Queremos nos casar e sinto que surgem fortes medos do tipo, vou destruir esse casamento, vou embora. Tenho grande dificuldade de assumir responsabilidade. Enquanto for solteira, posso assumir minhas responsabilidades, mas quando se trata da responsabilidade por nós dois, tenho a impressão que não tem nada a ver comigo. E daí o Bert Helling diz assim: ele também assume a responsabilidade por si mesmo, daí por ele sozinho, sim, a Silvia fala. Então o Bert diz: se vocês continuarem fazendo isso, assim, cada um assumindo a responsabilidade por si mesmo, então nada poderá dar errado, né? Porque mesmo num casamento tem aquele casal se relacionando, mas cada um vai assumir a sua responsabilidade, né? Então ele diz: se continuar assim, nada vai dar errado. E a Silva, a questão é se a responsabilidade será assumida conjuntamente quando tivermos um terceiro, né? Daí quando ela fala, se tiver o filho, os dois vão assumir a responsabilidade do filho. Daí ele diz assim: bem, na verdade as mulheres precisam fazer o essencial sozinhas, né? Porque, sim, como a minha mãe também foi assim, daí ela diz. E o que houve com seu pai? O meu pai era alcoólatra e quase nunca estava presente em família. Bebia em companhia dos estranhos e por isso estava sempre fora de casa. Vamos colocar a sua família de origem. Daí ele vai colocar a família de origem numa constelação. E aí ele diz assim: são quantos filhos? Daí a Silvia diz: tem uma irmã de 4 anos mais jovem que eu, um meio-irmão do primeiro casamento, mas não tenho contato com nenhum deles. Só ouvi falar, vi uma foto. Nele ele tinha 1 ano. Então, daí o Bert diz: você precisa convidá-lo para o seu casamento, sem falta, né? Porque aqui é a questão de incluir os irmãos dos outros relacionamentos, né? Que ele fala meio-irmão aqui, incluir ele. Você precisa convidá-lo para o seu casamento sem falta. Você vai cuidar disso? Daí o Detlef diz sim. E para Silvia ele diz assim, ó: de quem são os sentimentos que você tem? Daí ele diz: eu acho que é da primeira mulher do meu pai, né, a Silvia. Isso mesmo. E quais são os sentimentos que eu deveria ter? Os de uma filha. Exatamente. Mas não consigo sair disso. Daí ele coloca a constelação dela, porque percebe que a Silvia estaria assumindo para o pai o papel dessa primeira mulher, que é o que eu comentei antes, quando aqui a terceira sacola, quando a gente vai para o relacionamento, tem 3 sacolas, né? E a terceira sacola, não, essa aqui seria a segunda sacola, que seria os relacionamentos, os modelos de relacionamento do pai ou da mãe ou da família em si ali, né? E então o pai, ele sai de um relacionamento que ficou... Tem um negócio aqui. O pai sai de um relacionamento que não foi bem fechado com essa primeira mulher. Então a filha, a Silvia, essa filha, assume o lugar dessa mulher para o pai, né? Então ela se coloca ali em todas as dinâmicas com o pai para representar essa mulher que não foi incluída nessa família e nesse sistema. Porque todos os parceiros anteriores fazem parte do sistema, né? Principalmente para a imagem interna do homem, né? Para o homem não estava bem resolvido aquela situação ali com a sua primeira mulher. Então, se não ficou bem resolvido e bem fechado esse relacionamento primeiro, segundo, digamos, ele vai trazer representantes dos próximos descendentes ali para olhar para isso de novo. Tá. Daí, página 41 e 48, dessa mesma constelação, eu grifei mais alguma coisa aqui. Daí, na dinâmica, ele viu que a Silvia estava no lugar dessa primeira esposa do pai, daí ele diz assim, ó: você precisa olhar para o pai.
Não tenho nada a ver com a sua primeira mulher. Daí ele manda ela dizer. Quero dizer-lhe algo. É difícil despedir-se da infelicidade. Silvia sorri e assente com a cabeça. Agora diga em tom mais feliz. Não tenho nada a ver com a sua primeira mulher. Porque ele estava querendo colocar... Voltou? Ele estava querendo colocar a Silvia no lugar dela, né? Então, através das frases da constelação, para mudar essa imagem interna dela, como eu já falei antes. As frases, elas são para mudar a imagem interna que tem daquela situação. Não que ela precisava ir lá e dizer para o pai, né? Se ela mudar dentro dela o que ela está sentindo, isso por ressonância vai mudar na família. Então, ele fala para ela dizer para o pai, por favor, olhe-me como sua filha e eu olho você como pai. Daí ele diz assim, e para sua mãe você vai dizer, você é a certa para mim. Então, o que ele está tentando fazer na imagem interna dela? Que ela saia desse lugar, né? Dizendo para o pai também olhar para ela como filha e aceitando a mãe como a certa. Ó, você é a certa para mim. Não tenho nada a ver com a outra mulher. Não tenho nada a ver com a primeira mulher. Olhe para mim como filha e eu olho para você como sua mãe. E aí, depois que ele faz isso, ele ainda diz, eu reverencio agora, querida mamãe. Querida mamãe. E daí ele pede para ir até lá e abraçar todos os passos que a gente faz na constelação, né? E aí ele ainda vê que a Silvia tem resistência, e daí ele diz assim, você pode ser um pouco mais feliz agora abraçando-a, para que ela se entregasse mais, né? Daí ela vai e se abraça mais carinhosamente o representante da mãe, daí ele diz assim, isso assim é melhor. Como se sente? Daí a Silvia diz, bem melhor. Daí ela diz assim, agora olhe para o seu marido e diga assim, para minha mãe sou a filha e ao seu lado eu sou mulher. Isso agora teve força. Como se sente? Diz Bert Hellinger. Daí o marido, para o marido, né, perguntando. Daí o marido diz assim, muito bem. Você ainda não quer ir para ele? Coloque-se ao lado do seu marido e assim está bem. Daí aqui aconteceu a constelação dela, ele foi mudando esse lugar que ela estava, né? Que a constelação também é cada um saber onde é o seu lugar dentro de um sistema. Então, vejam que no começo a dinâmica dela era que ela não conseguia aceitar, não via o pai, né? Ela sentia falta do pai. Porque quem sentia falta do marido que deixou a primeira mulher, né? Ela tinha, por isso que ele diz que ela estava no lugar, e assim na constelação vem a imagem, ela estava no lugar da primeira esposa, porque ela sentia falta do pai dela dentro da relação ali, embora o pai dela fosse alcoólatra e tivesse alguma coisa com a mãe, mas a filha tinha os sentimentos da primeira esposa, sentia falta da presença do pai, né? Então ele faz ela voltar para o lugar dela de filha, deixar os sentimentos da primeira esposa com a primeira esposa e aceitar a mãe para depois poder ir para o marido, né? Então ela fez todo esse caminho com ele dentro da constelação. E aí, então agora o quarto casal que ele traz aqui é o Martin e a Carola, tá? E as dinâmicas desse casal estão na página 31 e página 39. Eu vou ler aqui também, que eu achei interessante isso aqui, ó. A página 31 fala, uma relação sem casamento é ferir-se continuamente. É quando as pessoas aqui, os dois se relacionam muito tempo e um tá morando em um lugar, o outro tá morando no outro, não assumiram esse relacionamento e estão muito tempo distante. Daí ele diz assim, uma relação sem casamento é ferir-se continuamente. Daí o Martin coloca assim, ó, espero desta oficina uma nova perspectiva para o nosso relacionamento. Já vivemos juntos, aí aqui estão vivendo juntos até, há 7 anos. Gostaria de reintroduzir no nosso cotidiano aquele sentimento que existia quando iniciamos o nosso relacionamento. Então eles estão vivendo juntos há 7 anos, mas já não tem o mesmo sentimento lá do início do casamento. E daí o Bert pergunta, vocês são casados? Não. Há quanto tempo vivem juntos? Há mais de 7 anos. E o Bert diz, por que vocês não se casaram? A gente precisa se casar? Perguntou o Martin. O casamento é a despedida da juventude. Daí isso aqui é bem bonito que eu acho que ele fala.
Relacionamento a dois sem casamento é uma extensão da juventude. Então a pessoa está se relacionando com outra, mas não dá aquele passo de assumir que aquele ali é o seu marido ou sua esposa, né? Não assume aquele casamento. E daí ele diz, o casamento quem não assume esse casamento está querendo estender a juventude, está querendo ser jovem eternamente. Está procurando algo melhor, então é como conscientemente dissesse pro outro, eu ainda não casei contigo porque eu estou esperando um outro melhor para vir. E isso é ferir constantemente, tá? Então, no ponto de vista do Bert Helling, do ponto de vista da sistêmica, para ele, para ter esse processo de um novo, como é que eu vou dizer, uma nova fase da vida, sair da juventude, e é o casamento, né? Quando você vai assumir um relacionamento com o outro, é como se fosse o casamento fosse essa aliança de sim, estamos juntos, estamos nesse movimento porque der e vier. Então, como eles não se casaram, Bert fala isso, que um tá ferindo o outro porque tá dizendo indiretamente que tá esperando uma coisa melhor. E como você acha que o filho se sente quando os pais ficam experimentando, né? Então, ficam 7 anos juntos, tem um filho, ninguém assume casamento nenhum, e como que o filho vai sentir, né? E aí ele fala assim, Martin, vamos colocar diretamente a constelação do Martin, né? Daí ele coloca ali e vê as dinâmicas. Essa eu não vou ler também, mas é daí tudo que se segue aqui, é as frases para colocar a pessoa no seu lugar. Porque daqui a um pouco esse marido, ele não assume ou não pede essa mulher em casamento por questões que estão relacionadas ao sistema familiar dele. Às vezes nem é ele só o próprio que não quer, mas no sistema ocorreu alguma coisa que ele também não está assumindo esse relacionamento agora. E se a gente for perceber aqui, o pai dele foi embora. Então, para ele, o homem teve que ir embora. Então, não se pôde confiar mais que o homem vai permanecer no casamento. E aí, então, ele ficou com esse casamento mesmo gostando, mesmo querendo ficar com essa pessoa, ficou com esse casamento em aberto, sem assumir por 7 anos. Porque já teve essa dinâmica lá atrás que o pai dele foi embora. E aí o Bert faz todas as que aconteceu ali, todas as dinâmicas e as frases para que o Martin incluísse o pai e deixasse essa situação lá, que ele não precisa carregar, né? Porque é como a gente diz, normalmente a gente carrega coisas que os nossos ancestrais não resolveram direito. E aí na página 32, esse mesmo casal tem a dinâmica de um filho abortado que não foi incluído. Vou ver. Daí é a dinâmica também da constelação, ele inclui essa criança. Daí, aqui, ó, uma vez houve um aborto, mas era um relacionamento normal entre jovens, aquele que se tem com 17 anos. E o Bert diz, sim, a gente diz isso, né? Porque sempre tem essa desculpa, não, eu fiquei grávida lá na minha adolescência e com aquela pessoa eu tive o aborto, mas foi porque era na adolescência. E aí ele já dá uma chamada na pessoa, porque ele já diz, sim, a gente diz isso, né? A gente usa essa explicação. E aí ele coloca a mãe da criança na constelação e a criança abortada para dar um lugar na vida desse homem para essas duas pessoas que fizeram parte da vida dele, né? Se foi o primeiro, se naquela relação ali, primeira, foi o primeiro filho, essa criança que mesmo que não nasceu, que foi abortada, e aqui não é o julgamento da questão em si, mas é a questão que ela pertenceu àquele sistema. Esse homem, então, teve um primeiro filho, essa mulher teve uma primeira filha, o filho, e teve um primeiro vínculo com esse homem, né? É a questão só de, não que tá certo ou tá errado, e não entra esses julgamentos, é a questão de incluir esse vínculo que ele foi importante para aquela pessoa e foi importante até para a próxima relação que se seguiu, né? Porque tu segue com aquela experiência, é não excluir as coisas. E o Bert diz assim, vamos ver. Deixa eu ver se... daí ele inclui essa companheira do homem com a criança, daí ele diz assim, que tal assim para o homem? Daí ele diz, eu começo a melhorar. E para a Carol,
Agora sinto somente uma ligação com o filho e não sinto mais qualquer ligação com o homem, tá? Então a mulher que era a mãe dessa primeira criança, ela se conectou com o filho, mas deixou o homem livre. Por quê? Porque fica, né? Se, por exemplo, tem um aborto entre os dois namorados lá na adolescência, acontece o aborto e o homem vai embora, fica aquela questão em aberto, aquela mágoa. Então, quando ele começa a dar um lugar para essas questões nele, alivia para a mulher também, porque ela se despede aqui na constelação do primeiro namorado lá. Agora eu só sinto a ligação com a criança, não mais com o homem. E isso tudo, que nem eu falei antes, são as imagens internas daquele homem. Não precisa a mulher estar na constelação, não precisa só uma representante para a mulher e fazer as dinâmicas para incluir. É a imagem interna do homem que passou pelaquela situação de deixar essa primeira mulher e esse filho abortado, que vai mudar as coisas naquela família, né? Começa a se dar um lugar para isso, muda a imagem interna, por ressonância muda as situações e as dinâmicas ali. Tá? Então aqui é essa dinâmica aí. E daí o quinto casal, que é da Margaret e do Dieter. E as dinâmicas estão na página 40, 94 e 120, tá? Então, como eu expliquei antes no início da live, esse livro é dividido, ele é muito bom, eu super indico, assim, quem tem essas questões de querer olhar um pouco mais pro relacionamento, ele é muito bom, assim, porque daí ele traz as constelações e ele vai explicando depois, eu leio e releio ele várias vezes. E aí ele dividiu o livro em 3 dias, porque foi 3 encontros com esses 15 casais, e cada dia ele ia trabalhando o que ia surgindo, ele não pegava um casal e ia até o fim trabalhando. Então eu dividi por casal, porque acho que fica mais fácil de entender, mas no livro não tá nessa ordem aqui. O livro vai seguindo, o que acontece e o que cada um fala, é que nem no encontro de constelação. Constelou o primeiro, resolveu ali, daí constelou o segundo casal e resolveu, mas aflorou de novo uma questão do primeiro, volta-se lá e trabalha com aquele primeiro e vai indo. Então, eu separei aqui essas dinâmicas desse casal do Margaret e do Dieter. São na 40, 94 e 120, tá? E na 40 diz assim, ó, a solução encontra-se na própria alma. Só deixa eu me achar aqui. Aqui em cima. Daí a Margaret começa. Muitas vezes, durante as constelações, tenho dores no ventre. Quando se trata da primeira mulher em uma constelação, sinto que poderia ser o meu tema. Pode dar à primeira mulher do meu marido o lugar que ela é de direito dela? Daí o Dieter fala, o tema primeira mulher também me interessou bastante. Gostaria muito que a minha primeira mulher estivesse aqui, que ela viesse ou participasse pelo menos uma vez de um trabalho de constelação. Então ele estava ali com a segunda, mas queria que a primeira mulher estivesse ali junto. E olha o que o Bert Helling fala, que isso aqui é a questão da imagem que eu falei ali, ó. A solução se encontra na própria alma. A primeira mulher não precisa estar aqui, mas se algo se modificar em você, então você terá uma nova imagem. Então haverá de uma maneira totalmente diferente. Por isso que na constelação a pessoa vai trabalhar o relacionamento com a primeira mulher, que nem nesse caso aqui. A primeira mulher não precisa estar para que as coisas se mudem. A pessoa vai mudar a imagem interna e vai mudar as questões na alma dela, né? Mas se algo se modificar em você, então você terá outra imagem. Então haverá de uma maneira totalmente diferente. Ela também se modificará sem que lhe diga nada. E isso é curioso nesses casos, mas acontece. A pessoa, é muito comum a pessoa, por exemplo, em constelar, um exemplo, relacionamento com a mãe. Daí constela, coloca-se as coisas no lugar, cada um vai para o seu lugar. E quando chega um outro dia ou vai falar com a mãe, percebe que houve umas mudanças. Ou vai constelar a relação com o marido também, quando começa a se relacionar, sem dizer nada, automaticamente as coisas vão, parece que fluindo melhor, né, naquela relação. A solução, tá, aqui eu já li. Já coloquei a situação uma vez no outro grupo, isso já modificou muita coisa.
Ainda não está solucionado? Não, não está. Você ainda guarda rancor por ela? Daí o Dieter diz: isso é verdade. Uma das razões para o rancor pode ser sintetizada em uma bela frase. É a seguinte, e daí aqui vem as sacadas maravilhosas dele. O que foi que eu lhe fiz para estar zangado com você? Então, né, normalmente a pessoa acha que tá com rancor da outra porque a outra fez algo pra gente e a gente ficou com rancor. E daí ele faz a gente mudar essa percepção e ele diz assim, ó, o que foi que eu lhe fiz para eu estar zangado com você, né? Que às vezes o ficar bravo com a outra pessoa, o ficar zangado, é para esconder aquele outro sentimento primário que está se sentindo culpado, né? Que machucou o outro. E daí, em vez disso, coloca ali uma carapuça de eu tô bravo contigo, não quero te ver, fica zangado para mascarar esse sentimento que está por trás. A transformação começa quando vemos que ferimos alguém e reconhecemos esse fato. Então, aquilo ali, aqui também já vem aquela questão do incluir, né? Olhar para aquilo que aconteceu. Então, a transformação começa quando vemos que ferimos alguém e reconhecemos esse fato. Desse modo, o parceiro é respeitado e fica reconciliado. Então, quando a gente reconhece que feriu o outro, essa zanga, essa mágoa passa. Isso aqui acho bem interessante. Tá, daí na página 94, esse mesmo casal, esse aqui também é bem legal. Muitas pessoas correm atrás da felicidade. Daí diz assim, ó, que é a Margaret. Estou nervosa e também gostaria de conquistar um espaço aqui. Daí vejo como ela já chega, né? Imagina chegar assim para uma constelação com o Bert Hellinger. Vocês já vão ver o que ela vai receber de volta. Então ela diz assim, ó, estou nervosa e também gostaria de conseguir um espaço aqui. Daí o Bert diz, sim, e então? Não gostaria de lutar contra o tempo. O curso não vai durar muito. Vê que ela ainda tá forçando, né? Tá forçando que ela quer ser atendida. Você me conquistou agora? Ele perguntou. Não, mas descarreguei uma parte do meu aborrecimento. Ganhou-me agora? Daí ele diz de novo. Não. E como pode ganhar-me? Daí ela diz, não sei no momento. Daí ele diz assim, o que está acontecendo agora é algo que ocorre de forma semelhante em um relacionamento de casal. Veja bem, né, a dinâmica. A pessoa chega reclamando aquele espaço e que quer ser atendida e que quer ser vista agora. E aí ele diz, é algo semelhante ao que ocorre no relacionamento de casal. E se a gente pensar, quem tem essa postura aí de tenho que ser atendida agora, tenho que olhar para minhas carências agora, as minhas solicitações agora, né? É uma postura infantil também, né? É uma postura lá da criança, que quer que o outro olhe e quer conquistar aquele espaço, nem que seja de todo custo, porque aqui ela ainda diz, o curso não vai demorar muito. E daí Bert Hellinger diz, o que está acontecendo agora é algo que ocorre de forma semelhante em um relacionamento de casal. Em um dos meus cursos havia uma mulher que contou que todos os domingos acontecia a mesma drama em sua casa. No domingo, o marido levantava mais cedo, veste os filhos, prepara o café e a mulher fica descansando na cama. Depois de preparado tudo, o marido e os filhos chamam, mãe, o café da manhã está pronto. Às vezes ela ainda está na cama ou tomando banho e responde, vocês podem começar sem mim, mas eles não o fazem. Todos os domingos esperam até que a mãe chegue, então ela fica zangada com eles. Eu lhe disse que existia uma solução bem simples. Na próxima vez basta dizer, fico feliz que vocês tenham esperado por mim, né? Porque ela pede para eles tomar o café antes dela e eles não tomam, então que ela mudasse essa postura de ficar brava e zangada e dissesse, fico feliz por ter esperado por mim. Aí ela ficou brava comigo, diz o Bert. No curso ficou 3 dias sem me dizer uma palavra. Então eu lhe perguntei, qual seria a melhor solução? Ela me respondeu, que eu digo, comecem e eles devem começar. Então todos os participantes do grupo riem. O que aconteceu se a mulher disse isso e o que acontece se fico feliz que tenha esperado por mim, né? O que acontece com as duas frases? Assim, se ela disser fico feliz que tenha esperado por mim,
Assim ela valoriza e reconhece a maneira de ser do marido, diz a Margaret, né? Que é a que começou dessa mesma forma a querer algo do Bert. E nisso ele era muito espertinho. Quando a pessoa se aproximava dele querendo tomar algo dele, assim, à força, ele já cortava. Algo se transforma nela, no marido e em seus filhos. Mas ela não tem qualquer controle sobre isso, né? Porque se ela diz, comecem, e daí ela vai lá e eles não começam, ela diz, eu fico feliz que tenha esperado por mim, ela perde o controle, porque ela soltou aquilo, né? Soltou o controle daquela situação que ela queria que eles começassem antes. Então, quando ela assume ela valoriza que eles esperaram, ela perde o controle da situação, porque daí ela deixa passar, né? Mas se ela disser comece e eles comecem, então ela tem o controle, e que é o que ela queria, então, ali naquela situação. Ela queria controlar que os filhos e o marido começassem o café para ela ficar descansando, né? Mas se ela disser comecem e eles começarem, então ela perde o controle. Porém, que benefício isto traz, né? Então aqui ele traz bem esse exemplo de uma pessoa controladora, que quer que a sua vontade ou sua ordem ali, né? Que é uma ordem de começar o café sem ela, seja ouvida, senão, né, ela perdeu o controle da situação e teve que dar, tipo assim, até uma postura de mais humildade, né? Ela tem que entrar naquela dinâmica ali, quando diz assim que fico feliz que vocês esperaram por mim, ela tá saindo daquela postura de quem que decide o que a família faz, né? Para uma família de humildade, de sim, eu aceito como está sendo, como vocês querem me presentear, né? Que no caso era esperando ela. E isso também acontece também, que até anotei aqui um exemplo, quando a gente tá, por exemplo, alguém espera pela gente, né? A gente chega atrasado e muitas vezes a gente alguns pedem desculpa, que também já deixa o outro assim meio resignado, né? Porque, poxa, tá ali esperando a pessoa que às vezes se atrasou meia hora, uma hora, e o outro vem e só pede desculpa. Outros nem falam nada, né? Como se fosse uma obrigação tu esperar. Mas daí ele sugere até, e se a gente falasse, fico feliz por tu ter me esperado, né? Como que a alma do outro ficaria com esse reconhecimento? Então isso são às vezes, quando a gente é uma pessoa muito controladora e tem muitas questões assim, é uma breve mudança de postura que traz mais fluidez, né, para as duas pessoas. É essa postura de mais humildade, de ver as coisas como elas são e aceitar o que está acontecendo ali, né? Não querer controlar. Isso aqui eu acho bem interessante, ela dá bastante discussões. Então, nesse dia de hoje eu vou parar por aqui, são 14 casais, mas então eu fui até o 5º casal, e daí depois amanhã não vai ter, porque amanhã eu tenho aula, mas daí quinta eu vou falar do 5º, do 6º, do 7º em diante. Mas só que para fechar, deixa eu ver onde é que eu botei o meu livro. Vamos ver. Botei lá em cima. Para fechar, já que esses assuntos, essas questões do Bert Hellinger, ele sempre movimenta algumas coisas dentro da gente, né? Eu queria levar vocês agora a um movimento de interiorizar isso, né? Ficar presente. E aí eu separei uma meditação que está nesse livro aqui, A Cura, do Bert Hellinger. Esse livro é muito gostoso para quem gosta do pensamento sistêmico. Ele traz várias meditações assim simplesinhas, com frases, bem bom. Então eu queria pedir que para cada um, onde estivesse agora aí, se pudesse apoiar os 2 pés no chão e se concentrar no seu corpo e na sua presença, né? Pudesse fazer umas breves respirações, trazendo os 2 pés para o chão. E nesse momento já pode imaginar também esses pés enraizados. E aí, centrados dessa forma, a gente vai percebendo no nosso corpo e em nossa alma a forma como o nosso eu encontra o seu descanso.
qual parte é possível descansar agora, depois de todas essas coisas que a gente conversou, depois de todas essas dinâmicas? Algumas nós temos nas nossas vidas, né, ainda para olhar, para incluir. Então, qual parte do nosso corpo agora, o nosso eu, a nossa alma descansa? E aí pode perceber se esse lugar é um pouquinho mais para cima, quase que fazendo escaneamento no corpo. Se ele é um pouquinho mais para baixo, se ele é para a direita ou é para a esquerda, para frente ou para trás. E vai encaixando a alma no corpo, completamente centrado, enraizado, diminuindo o ritmo da respiração. E aí percebemos em qual parte do corpo falta alguém. Onde há uma lacuna que alguém deve ocupar para que seja preenchida. Quais são os excluídos em nossa vida, em nossa família? Quais são as pessoas de quem estamos separados? Quais são as pessoas sobre as quais nos sobrepusemos? Quais são as pessoas às quais nos submetemos, sem tomar diante delas o lugar que nos cabe? Esperamos até que todos nós e todas elas tenham tomado os lugares que lhe cabem. Damos-nos as mãos serenamente, olhamos nos olhos e dizemos a nós mesmos e a elas: sim, sim. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que mudou. O que se torna mais leve? Para onde se esvaiu a nossa pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? E de repente, onde ficaram nossa inocência e nossa culpa? Elas ainda importam? E nesse breve exercício, vai inspirando e vai voltando a atenção para o corpo. E hoje eu paro por aqui, então, agradecendo quem ficou até o final, olhando e participando. E espero, então, até quinta-feira a gente se encontrar aqui de novo às 14 horas para dar continuidade no livro, né? Para que o amor dê certo, tá? Um grande beijo para todos.